Olá, você que assiste esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor José Neto e com esse vídeo daremos início ao nosso curso de recursos no processo penal. Eu espero que você goste, que ele seja proveitoso, que você aprenda ou revise bem caso você já conheça essa matéria, que você goste de estudar processo penal e especialmente esse assunto que é tão bom e importante, que é o tema de recursos no processo penal. Nosso curso terá 20 horas de duração, diariamente eu vou postar os vídeos e você vai observar que serão vídeos curtos, de 20, 25, 30 minutos, para não tornar-se cansativo. Um aviso para aqueles que se inscreveram pelo SIG Eventos para receber o certificado. Vocês estão cientes de que é preciso ter 75% de participação. E como medir essa participação através do nosso canal? Bom, em cada vídeo você vai observar que eu colocarei logo de início um comentário. Nos primeiros comentários eu vou colocar uma espécie de lista de presença. Então um comentário com a numeração para você colocar ali seu nome, formando uma lista de presença. Você copia, coloca seu nome, depois posta o seu comentário com o seu nome na lista e até completar os 45 inscritos desse curso. E depois, no final da semana, no sábado, eu faço uma verificação daqueles que assistiram e participaram ao longo da semana e registro essa participação no SIG Eventos. Então é importante que você procure assistir ao longo da semana até a sexta-feira, porque no sábado eu farei essa verificação. Isso tanto nesse próximo sábado quanto no outro, nós faremos essa verificação durante essa duração do curso, que está programado para ir do dia de hoje, dia 15 de junho, até o dia 30 deste mês. Bom, vamos dar início então à nossa primeira aula a respeito de recursos. Recurso é sempre um tema muito importante, seja para quem está tendo o primeiro contato com o direito processual, seja para quem está se preparando para concurso, ou para aquele que já está no dia a dia na sua vida profissional. Recurso é um tema sempre muito importante. E os recursos no processo penal, é bom que se diga, é preciso sempre ter cuidado no estudar os recursos, sobretudo alguns especificamente, como recurso distrito, que será inclusive o primeiro que iremos estudar quando chegarmos nas aulas de recurso em espécie, porque há sempre alguns problemas trazidos às vezes pela própria lei. Nós sabemos que o Código de Processo Penal há muito clama por um substituto, por ter um novo código que o substitua. Nosso código não só é antigo, de 1941, como ele já está defasado após diversas reformas pontuais que foram feitas e às vezes mal feitas, em que o legislador altera um determinado ponto do código e esquece de fazer referência àquilo em outros pontos e fica desatualizado, fazendo referência a artigos que não existem mais. Então, problemas desse tipo são muito comuns no Código de Processo Penal. E, às vezes atrapalha até um pouco quem está tendo o primeiro contato com ele, quem está tentando compreender o processo penal pela primeira vez. Depois você se acostuma um pouco com esses defeitos do nosso Código de Processo Penal, fica um pouco mais fácil. Mas para aquele que está tendo uma leitura inicial, às vezes é de estranhar um pouco essas muitas falhas do Código de Processo Penal. Às vezes desatualizado em relação à Constituição, desatualizado em relação ao Código Penal que ele pretende aplicar e em relação até a si próprio, como eu disse, de alterações que são feitas e não são, posteriormente o legislador não coloca no outro dispositivo que menciona aquele que foi revogado e você fica perdido um pouco no estudo do processo penal. Mas essas questões todas, o que há de controvérsia também na doutrina, na jurisprudência, nós vamos exatamente tratar de tudo isso aqui no nosso curso, porque eu espero que ao final você esteja mais familiarizado com a legislação, com doutrina, com jurisprudência a respeito dos recursos. Quando você for então estudar, no seu momento de estudo, para se aprofundar na temática, o que eu espero é que você esteja ao final desse curso mais familiarizado, que essa temática já lhe seja mais agradável, que você já não encontre tanta dificuldade, como é normal quando a gente se depara a primeira vez com certa matéria. Então eu espero que esse curso facilite o seu aprendizado. Bom, para nós entendermos o tema,
precisamos primeiramente compreender o que é recurso. Pode parecer algo simples, sobretudo para quem já é iniciado no estudo do direito processual. Mas para quem não é, talvez escape um pouco a noção precisa do que seja recurso. E é muito importante ter essa noção. É comum nós vemos pessoas dando um significado muito simples à palavra recurso e talvez até abrangente demais. Não é raro encontrarmos na imprensa, por exemplo, as pessoas quando às vezes tocam em temas jurídicos, e aí falta aquele conhecimento de certos termos, do significado de certos termos. Aí o direito, claro, tem uma linguagem até um certo ponto complexa para quem não é iniciado no seu estudo. Então é comum nós encontrarmos pessoas se referindo a recursos quando na verdade querem dizer ações. Então temos que entrar com algum recurso. Fulano entrou com um recurso de habeas corpus, um recurso de mandado de segurança. Não é raro encontrarmos esse tipo de situação. Mas é preciso então se ter uma noção mais precisa do que seja recurso. A noção da boa técnica processual, que é isso que nos interessa aqui. Então, para compreender o que seja recurso, nada melhor do que voltarmos às origens, buscarmos na origem do termo recurso o seu significado. Eu trouxe aqui a lição de Gustavo Badaró a respeito da origem da palavra recurso. Vamos dar uma olhada aqui na tela para vermos o que ele diz. A palavra recurso é originária do latim recursus, particípio passado do verbo recorrere, que significa recorrer, retomar o curso, voltar pelo mesmo caminho. Eu achei interessante trazer essa citação de Badaró, porque ao tratar da origem do termo recurso, da palavra recurso, ele vai no ponto que interessa realmente para compreender o que seja recurso. Veja que a palavra recurso, na sua origem, vinda aí do latim, dá a ideia de retomar o curso, dá a ideia de você trilhar novamente um caminho que já foi percorrido. Então, voltar a trilhar aquele caminho, voltar a passar por aquele mesmo caminho. Essa é a ideia de recurso. Recurso tem a ideia de reexame de uma decisão judicial. Você estava no processo, seja como autor, seja como réu, teve uma decisão desfavorável, uma decisão que lhe prejudicou, que lhe causou gravame, como é muito comum encontrarmos essa expressão no direito processual. Você sofreu um gravame, um prejuízo com a decisão, ela lhe prejudicou de algum modo, então você pretende recorrer, ou seja, você pretende que aquela decisão seja reexaminada. Então você vai voltar no curso, você vai voltar para aquele mesmo caminho, ou seja, repisar aqueles fatos, as provas daquele processo, reexaminar os fundamentos daquela decisão que lhe prejudicou. É isso que é um recurso, um meio de você pedir o reexame de uma decisão judicial. Agora, antes de avançarmos, é importante deixar registrado, e eu digo que é importante porque já vi até mesmo profissionais errando nesse aspecto. É importante registrar que recurso, apesar de dizermos aqui que é uma retomada de curso, que é você passar por um caminho que você já trilhou, isso não significa dizer que num recurso você irá abordar os fatos, as provas, da mesma forma, sob a mesma ótica que você fez no processo de conhecimento, na primeira fase do processo. De forma alguma. O recurso ele tem um enfoque diferente. Quando você recorre, você vai ter agora em mente a sentença, a decisão impugnada, a decisão recorrida é o objeto do seu recurso. Durante o processo, falando aqui do processo penal, a defesa, por exemplo, o momento em que você vai realmente fazer toda a sua exposição técnica a respeito dos fatos e das provas é nas alegações finais. Em geral, é nas alegações finais que você vai caprichar na sua argumentação. E ali você vai ter em mente os fatos, porque o juiz não conhece os fatos. Você vai apresentar os fatos sobre a sua versão, sobre a sua ótica, para dar conhecimento ao juiz dos fatos e ele dá então o direito. E ele aplicar o direito da forma como deve ser aplicado. Se você não concorda com a decisão, você agora vai recorrer. Claro que os fatos serão trazidos à tona, as provas serão novamente debatidas no processo, mas o foco principal é a sentença. Se durante o processo o seu foco estava nos fatos, no explicar os fatos, no recurso você precisa atacar os fundamentos da sentença.
E infelizmente, eu já li alguns recursos em que se discutiram os fatos, em que se discutiram as provas, mas em nenhum momento se atacou a sentença. Em nenhum momento se atacaram os fundamentos da sentença. E é preciso fazer isso. Você aprenda num recurso destacar os pontos da decisão recorrida que merecem reforma, os pontos que você está combatendo, que você pretende que sejam reexaminados. Mesmo que seja uma reforma total da sentença, mas você precisa mostrar por quais fundamentos ela precisa de reforma, por quais razões ela precisa ser modificada, onde está o erro nos seus fundamentos, onde o juiz errou na apreciação dos fatos e na apreciação das provas. Por isso que eu digo, apesar de parecer fácil o entendimento do que seja recurso, mas é preciso, a partir dessa noção inicial, de que você está ali reexaminando, mas ter a consciência de que você está reexaminando os fatos, mas sob a ótica agora, sob a visão de atacar a sentença que lhe prejudicou, desconstituir os seus fundamentos para que aquela sentença seja modificada através de uma decisão de um órgão, geralmente de instância superior. Bom, vista então a origem da palavra recurso, vamos a alguns conceitos, para não ficar num conceito tão simples assim como esse que nós falamos agora. Eu trouxe aqui o conceito de 3 autores distintos, né? 3 conceitos de autores distintos, e, claro, autores bem comuns àquele que estuda o processo penal. Eu trouxe aqui de Aury Lopes, de Nutt, do próprio Badaró que eu citei há pouco. Vamos examinar esses conceitos e você vai observar que em cada um deles há essa noção, né, de retomada do curso, ou seja, do recurso ser uma discussão no mesmo processo que já vinha se desenvolvendo. Por isso que é retomar o curso, mas dentro, né, do mesmo processo. Você rediscute os fatos na mesma relação processual. Vamos observar esses conceitos. Bom, primeiramente, Aury Lopes Júnior diz que recurso é um meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame solicita a modificação no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, no mesmo processo em que ela foi proferida. Bom, veja aqui nesse conceito de Aury Lopes essa ideia, né, de reexame no mesmo processo, isso é muito importante. O reexame será feito no mesmo processo, na mesma relação jurídico-processual que já havia se desenvolvendo ali entre as partes. Vamos agora ao conceito aqui de Guilherme Nutt. Recurso é o direito que possui a parte, na relação processual, de se insurgir contra as decisões judiciais, requerendo a sua revisão total ou parcial em instância superior. Observe que Nutt aqui já traz o recurso como um direito, né, o direito de você pedir uma revisão da decisão, querendo modificá-la total ou parcialmente, e em regra, esse pedido de revisão será feito para uma instância superior. Claro, nós vamos depois falar sobre os embargos declaratórios, que são para o mesmo órgão que prolatou a decisão, mas é a exceção que confirma a regra, como se costuma dizer. Em regra, de modo geral, os recursos são realmente para uma instância superior, para que um órgão de graduação, de grau de jurisdição superior, reexamine aquela decisão que lhe prejudicou e contra a qual você recorre. Temos ainda um conceito mais. Gustavo Badaró diz: recurso é um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais, utilizado antes do trânsito em julgado e no próprio processo em que foi proferida a decisão, visando a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão judicial. Nesse primeiro momento, é fundamental entendermos isso, que o recurso se desenvolve na mesma relação processual. Você está voltando a discutir a temática, você está voltando a discutir os fatos, discutindo as provas que foram discutidas naquele mesmo processo. Não é uma outra ação. Não se abre um novo curso, um novo caminho. Você vai repassar pelo mesmo caminho, ou seja, no mesmo processo, rediscutindo aqueles mesmos fatos, aquelas mesmas provas. Claro, como eu disse, sob o ponto de vista agora de desconstituir os fundamentos da sentença, de atacar os fundamentos da sentença, mas é sempre no mesmo processo que o recurso se desenvolve. Essa noção é importante, eu estou dando ênfase a ela, para você diferenciar o recurso de outras ações que tenham também como objetivo
ou atacar uma sentença, ou atacar uma decisão judicial. É o caso do mandado de segurança, é o caso do habeas corpus, é o caso da revisão criminal, que é após o trânsito em julgado. Então, essas ações também são meios de se impugnar uma decisão judicial. Mas a diferença é que elas são um processo autônomo, elas formam um processo autônomo, um processo distinto daquele em que foi proferida a decisão. Já os recursos não. Os recursos, eles são, iremos inclusive falar um pouco mais sobre isso mais adiante, os recursos são um desdobramento daquela ação, daquele processo, daquela relação jurídico-processual já estabelecida. Então os recursos são interpostos no mesmo processo em que se proferiu a decisão. Mantém-se aquela mesma relação jurídico-processual, só que ela vai se desenvolver agora numa outra instância. Mas é a mesma relação jurídico-processual na qual as partes já estavam inseridas e discutindo aquilo perante o judiciário. Só que agora o farão em outra instância, numa instância superior. Bom, se nós olharmos nesses três conceitos que nós passamos agora, e se você for estudar por outros autores, verá que não é muito diferente, você pode observar que nesses conceitos há características comuns, com diferença um pouco de linguagem de um autor para outro, mas você vai observar que há um conjunto de características comuns a todo o conceito de recurso. E eu destaquei as principais aqui. Observe bem. Primeiro, o recurso é o meio para se pedir a revisão da decisão. Como eu disse aqui, o recurso ele tem sempre essa ideia de reexame, de revisão da decisão. Então o recurso é primeiramente um meio para se pedir o reexame de uma decisão, a revisão de uma decisão, que aquela matéria seja vista novamente, só que agora por outro órgão, e na sistemática brasileira geralmente é um órgão colegiado, os recursos são analisados por um órgão colegiado, então você recorre pedindo que outro órgão, um órgão colegiado, revise aquela matéria, repasse novamente aqueles fatos, aquelas provas, possa reexaminar aquela temática. Bom, o recurso deve ser usado por quem foi prejudicado pela decisão. Veja bem, depois nós vamos também tocar nesse ponto, com mais precisão, quando tratarmos dos pressupostos do recurso, mas o recurso só pode ser utilizado por quem tem interesse jurídico em recorrer. E esse interesse decorre do prejuízo que a decisão causou. Você não pode recorrer de uma decisão que não lhe prejudicou. Lhe falta interesse jurídico para isso. Seria um exemplo muito simples, o caso do réu que foi absolvido e agora deseja recorrer para ser condenado. Lhe falta interesse jurídico para isso. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que não se possa recorrer de uma absolvição. O réu pode recorrer de uma absolvição, mas não para pedir sua condenação. Ele não pode recorrer para piorar a sua situação. Você pode recorrer de uma absolvição, você sendo réu, pode recorrer de uma absolvição para melhorar ainda mais sua situação. Como assim? Pode ser que você tenha sido absolvido, mas o fundamento da absolvição não lhe seja, de certa forma prejudicial, não lhe seja tão útil assim. Como, por exemplo, você pode ter pedido o reconhecimento categórico aí da negativa de autoria, que afasta a responsabilidade civil também pelos danos supostamente causados pelo crime, e o juiz pode ter absolvido por falta de prova da autoria. A falta de prova não impede uma ação civil contra você, mas o reconhecimento categórico de que você não foi o autor do fato impede uma ação civil. Então, apesar de ser absolvido por falta de provas, você pode pretender recorrer para ser absolvido pelo reconhecimento da negativa de autoria. Então é possível sim se recorrer de uma absolvição, mas nunca para lhe prejudicar, e sim para melhorar essa situação. Então se a sentença não lhe trouxe prejuízo algum, você não pode recorrer dela. Você não pode recorrer daquela decisão ou daquela sentença. Você tem que recorrer sim, quando for prejudicado pela decisão. Continuando, o recurso processa-se na mesma relação processual em que foi proferida a decisão. Bom, como você pode observar, já falamos a respeito disso, o recurso ele se desenvolve na mesma ação, como desdobramento da ação, uma continuidade daquela relação processual em que foi proferida a decisão recorrida. Bom, o recurso ele pode resultar, primeiro, na manutenção da decisão, se os fundamentos do seu recurso não forem aceitos. Se não for dado provimento ao seu recurso,
a decisão será mantida. Agora, se for dado provimento ao seu recurso, o recurso ele pode pretender a modificação da decisão, a modificação total ou parcial dela. O recurso pode pretender a anulação da decisão. Você pode pedir o reconhecimento de uma nulidade ou na própria decisão, ou no curso do processo anteriormente à decisão. E aí, nesse caso, em se dando provimento, a decisão vai ser anulada. Quer seja a falha na própria decisão, quer a falha lhe seja anterior, ainda assim a decisão será anulada, porque se a falha foi anterior, aplica-se o princípio da causalidade na teoria das nulidades. O que é o princípio da causalidade ou da sequencialidade? É que a nulidade de um ato causa a nulidade dos atos seguintes, ou daqueles que lhe são diretamente decorrentes. Então, se você teve uma nulidade anterior à sentença, os atos posteriores, aquele momento em que ocorreu a nulidade, incluindo a sentença, ficarão todos sem efeito. Então você pode pedir a anulação. E é muito importante você perceber essa distinção entre a modificação e a anulação, porque se você pede a modificação, o órgão de instância superior vai proferir uma decisão que substitui a decisão recorrida. Quando você pede a anulação, não. O processo volta para o juízo anterior, que vai praticar novamente aqueles atos que foram anulados e proferir uma nova decisão. Quando se pede a modificação, o tribunal não vai mandar o juiz decidir de novo. Não. O tribunal vai dar uma decisão que substitui aquela decisão recorrida. Diferentemente da anulação, em que o processo voltará ao ponto em que se verificou a nulidade e os atos serão praticados novamente, e se a sentença, por consequência, foi anulada, uma nova sentença terá que ser dada no processo. Agora, há também a possibilidade de esclarecimento da decisão. Há o recurso dos embargos declaratórios, sobre os quais falaremos depois, cujo objetivo é o esclarecimento ou a integração da decisão. E ao seu tempo nós vamos tratar disso com mais detalhes. Por fim, só é possível recorrer-se antes do trânsito em julgado da decisão. Então, o recurso, ele sempre é antes do trânsito em julgado. Na verdade, quando transita em julgado, significa dizer que não cabe mais recurso, que aquela decisão que operou-se a coisa julgada e aquela decisão não pode mais ser modificada pela via recursal. Ainda existe a possibilidade de discussão após o trânsito em julgado, em sede de revisão criminal, muito excepcionalmente em sede de habeas corpus, mas antes do trânsito em julgado você entra com recurso. Depois do trânsito em julgado não cabe mais recurso algum. Você não pode mais recorrer contra uma sentença que já transitou em julgado. A ação de revisão criminal e o habeas corpus, como eu falei há pouco, não são recursos. São ações autônomas de impugnação. São meios próprios que geram um novo processo para se desconstituir uma decisão judicial. Tentar se desconstituir aquela decisão, mas não são recursos porque não se desenvolvem na mesma relação processual. Ok? Para a gente encerrar, qual é o fundamento dos recursos? Bom, os recursos eles se fundamentam primeiramente na falibilidade humana. Recorre-se por se reconhecer que o ser humano é falho. Então os juízes, desembargadores, ministros estão sujeitos a errar, seja no proceder ao longo do processo, seja um erro de julgamento, mas estão sujeitos sim a errar, estão sujeitos a falhas. E o reconhecimento disso é o que motiva os recursos. A falibilidade humana, a possibilidade de haver falhas no processo. E como que se pretende que o processo seja o mais justo possível, não se pode, evidentemente, se conformar com as falhas. E aí vem o segundo fundamento, que é o inconformismo da parte vencida, o fundamento psicológico do processo. O ser humano não gosta de perder. Ninguém gosta de perder absolutamente nada. E numa lide, quando você entra numa lide processual, quando você entra numa disputa, num processo judicial, seja lá de que natureza for, e sobretudo na penal, cuja consequência atinge diretamente ao seu direito de liberdade e de ir e vir, então a condenação criminal ela lhe atinge de uma forma muito drástica. Ninguém gosta de perder. Seja o representante da sociedade, o Ministério Público, seja um querelante na ação privada, ou, em qualquer caso, o réu, ninguém gosta de ser vencido, e o inconformismo com a derrota no processo, o inconformismo da parte vencida é o que motiva também, um dos fundamentos que motivam os recursos.
recursos. Um outro fundamento é o interesse público na melhora da qualidade da prestação jurisdicional. É o reconhecimento de que a prestação jurisdicional ela deve sim ser fornecida da melhor maneira possível. O jurisdicionado, a sociedade, cada pessoa espera da justiça, né, que as sentenças tenham a melhor qualidade possível, ou seja, que o juiz examine os fatos e as provas da maneira mais coerente com o direito, da maneira correta, que não cometa injustiça, que não cometa privilégios de nem para um nem para outro, que o juiz examine bem cada argumento, cada prova que foi colocada no processo e profira uma decisão justa, uma decisão que melhor responda aos anseios da sociedade e das partes envolvidas ali no processo. Quando isso não ocorre por qualquer razão, quando ocorre qualquer erro nessa apreciação, pelo menos sob o ponto de vista de quem está recorrendo, é preciso então que se corrija aquele erro, porque só assim se terá uma prestação jurisdicional mais bem elaborada. E daí porque, aqui no Brasil, como eu disse, na nossa sistemática, os recursos são sempre direcionados a um órgão de instância superior e esse órgão é um órgão colegiado, pela ideia de que você terá então mais pessoas pensando a respeito, reexaminando, revendo aquela decisão. E supõe-se, no nosso caso, como é sempre instância superior, um órgão de graduação superior, significa dizer que são então membros do Poder Judiciário já com mais experiência, com maior capacidade para fazer esse tipo de reexame e ter o poder então de mudar a decisão do juiz, tornando-a mais aprimorada, tornando a prestação jurisdicional mais aprimorada e de melhor qualidade. Então o recurso se fundamenta nisso, no reconhecimento da falibilidade humana, aliado aí ao interesse da parte vencida, o inconformismo da parte vencida e o interesse público em que haja sempre um aperfeiçoamento, uma melhora na prestação jurisdicional. Bom, nessa primeira aula, como eu disse, seria uma aula apenas introdutória. Na próxima aula, no próximo vídeo que nós iremos postar posteriormente, nós vamos abordar a classificação dos recursos, vamos abordar também os pressupostos recursais e também algumas regras, alguns princípios também que são aplicáveis aos recursos. Até o próximo vídeo, muito obrigado.